Olá, meninas e meninos! Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje não vai ser muito grande, porque no último vídeo eu pedi a vocês que deixassem perguntas relacionadas à maternidade, sobre os meus dois filhos, a minha gravidez. Aí as pessoas não deixaram, só teve duas perguntinhas. Aí, como eu prometi que eu ia responder, né, as perguntas, eu vim aqui para responder as duas. E é isso, né? Já convido a vocês a se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações, dar bastante like para me ajudar a crescer o canal. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vai ser bem pequenininho, mas vou responder a duas pessoas que comentaram lá no meu vídeo. E é isso, então vamos pro vídeo. Então, a primeira pergunta foi da minha amiga Vânia Batista. Ela também tem um canal aqui no YouTube. E ela perguntou assim: como foi a sua reação ao ver os seus filhos pela primeira vez? Então, eu vou falar do meu primeiro filho. Quando eu vi ele pela primeira vez, a minha reação foi... eu fiquei congelada. Tipo, eu não tava acreditando que eu tinha conseguido. Porque, uma longa história, eu tentei por 3 anos conseguir engravidar e eu não conseguia. Aí, quando realmente eu consegui, e chegou lá o dia, né, que ele nasceu, e eu vi ele, ai, a emoção foi tão grande que eu não chorei. Eu só fiquei ali congelada e alisando assim a cabeça dele. Eu me lembro, foi uns segundos bem rapidinho. Eu me lembro que ele nasceu, né? Aí botaram ele em cima de mim e ele não chorou. Aí demorou um pouquinho, ele começou a chorar, um chorinho bem fraquinho. E eu alisando a cabeça dele, eu ficava só repetindo: a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. E eu alisando a cabeça dele, em seguida a enfermeira já veio e levou ele. Por conta que ele nasceu com pouca respiração, com falta de ar. Aí levaram ele lá. Aí foi essa a reação. Aí depois que elas levaram ele, eu só fiquei, tipo, congelada, assim, preocupada. E cadê ele? Cadê ele? Só preocupação mesmo, assim, de saber onde ele tava. Mas eu não chorei. A reação foi essa. E do meu segundo filho, assim que ele nasceu, que colocaram ele em cima da minha barriga, eu fiquei chorando muito, chorei bastante. Eu não sei o porquê que do primeiro eu não chorei, do segundo eu chorei. Chorei bastante, fiquei lá chorando, alisando a cabeça dele, ele chorando também bastante. Aí eu ficava dando um cheirinho assim na cabeça dele e repetindo a mesma frase que eu repeti do primeiro filho: a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Ele chorando bastante, eu alisando ele. Foi essa. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Vânia. Um grande beijo pra você, amiga. Agora a segunda pergunta foi da minha amiga Rô. Ela também tem um canal aqui no YouTube. O canal dela é Dicas da Rô Neves. É, Dicas da Rô Neves. Ela fez uma pergunta um pouco grandinha. Eu vou tentar responder. Foi assim que ela colocou. Ela botou lá no comentário assim: como foi a sua o, como foi os seus últimos dias de gravidez? Aí, como você se sentiu? Aí, foi muito incômodo. E fez outra pergunta: se foi parto normal ou cesárea? Eu vou responder logo a primeira. Da minha primeira gravidez, o último dia da minha gestação, eu amanheci o dia, que foi um dia antes, né, dele nascer. Eu amanheci o dia e eu tava sentindo um peso enorme assim no pé da barriga. Passei o dia todinho com esse incômodo. Quando foi ao longo do dia, já puxando pra tardezinha, eu comecei a sentir bastante azia. Aí, quando começou a escurecer, aí eu comecei a sentir várias dorzinhas, assim, nas costas. Uma dor, não era aquela dor grande, não. Era uma dor com um ardor, que nem ficava ardendo bastante as costas. Que eu fiquei muito impaciente. Aí só juntou a azia.
com peso, eu não conseguia nem sentar. Eu tava lá na casa da minha sogra, aí eu ficava com incômodo, sentava, mas levantava, sentindo incomodada com o peso da barriga e o ardor que era demais nas costas. Aí eu resolvi ir pra casa, aí chamei o meu esposo, nós fomos pra casa. Chegando em casa eu não consegui dormir, fiquei deitada de um lado, incomodava, deitada do outro, incomodava. E assim foi a noite inteira. Aí quando foi no dia seguinte, ele nasceu, né? E do meu segundo filho, eu não senti nada. Por incrível que pareça, no dia realmente, um dia antes realmente dele nascer, eu não senti nada. Que ao longo da gestação eu senti bastante coisa, né? Mas no dia realmente dele, um dia antes dele nascer, eu tava me sentindo ótima, tão bem. Arrumei a casa normal, o fio que tinha de fazer dentro de casa. Quando foi à noite, eu sentei na calçada, fiquei conversando com a vizinha. E conversando normal com ela. Eu me lembro que até ela falou, tu vai ter esse menino amanhã. Aí eu disse, eu vou nada, que eu não tô sentindo nada. Eu fiquei conversando com ela e normalmente. Quando foi depois, eu entrei pra dentro de casa. Aí, quando foi puxando pra uma meia-noite, eu comecei a sentir um pezinho de leve no pé da barriga, mas nada que dissesse assim, eu não dormisse. Mas aí eu tentei dormir e não consegui. Não sei se era preocupação, eu não sei dizer o que era que eu tava sentindo realmente, né? Que eu não tava sentindo dor. Não tava só o peso normal da barriga, né? Mas que quando foi de madrugada, umas 2h pouca da madrugada, a bolsa estourou. Mas o dia antes mesmo, que foi eu não senti nada. Passei o dia ótimo, bem, não vomitei, não senti nada. Então, eu espero que eu tenha respondido a minha amiga Rô. E a outra pergunta que ela perguntou foi se foi parto normal ou cesáreo. Sim, foi parto normal, dos meus 2 filhos. Foi parto normal. Eu tive eles pelo SUS. E foi isso. Pra não ficar um vídeo tão pequeno, eu vou falar mais um pouquinho. No meu primeiro filho, eu fui pra maternidade. A bolsa estourou. Era mais ou menos às 9h pouca da manhã. Aí já estourou com dores, com as dorezinhas. Não dores fortes, né? Com as dorezinhas. Aí com as dor fraquinha. Aí eu em seguida já fui logo pra maternidade. Meu esposo me levou e tudo mais. Aí quando eu cheguei na maternidade da minha cidade, fizeram lá aquele famoso toque, né? Aí me encaminharam eu pra outra cidade vizinha, que é uma cidade que tem aqui, chamada Arapiraca. Aí eu fui, aí eu fiquei, passei por 2 maternidades e não fiquei nessas 2. Pra poder ficar na maternidade, de fato, que eu tive ele, eu passei por 2 antes. Aí na terceira maternidade, aí eu fiquei lá. Aí quando eu cheguei nessa terceira maternidade já era mais ou menos umas meio-dia e pouco. Aí eu fiquei lá, eles fizeram a minha ficha. Aí quando a pessoa dá entrada numa maternidade, a pessoa fica, eles botam a pessoa lá numa sala de pré-parto. É uma sala que fica lá, a gestante vai chegando, vai ficando lá. Até chegar realmente na hora de da criança nascer e você ir pra sala de parto. Aí assim aconteceu comigo, quando foi umas 2h pouca da tarde, a médica veio. Ao longo desse tempo você já sabe o que é que aconteceu, né? Eu fiquei lá, elas ficaram me examinando, distante dela iam lá, olhava eu, botava aquele aparelho na barriga pra ver, ouvir o coração da criança, né? Pronto, até chegar a hora dele nascer mesmo, que ele nasceu 2h30 da tarde. E foi normal, fui pra mesa lá de parto e tive ele. E o meu segundo filho, a bolsa estourou, era 2h pouca da madrugada, mas eu não tava sentindo dor nenhuma. Aí eu fiquei em casa até 7h pouca, 7h pouca da manhã. Mas quando a bolsa pocou, não foi como da minha primeira gestação, a bolsa pocou e saiu todos os líquidos. E do segundo, não. A bolsa pocou. Foi pocando, não sei. Eu não sei explicar se é pocando, se ela pocou aos poucos, ou se era a criança que estava impedindo de todo o líquido descer. Eu sei que
das 2 e pouca que eu comecei a sentir o líquido descer, até a hora que o meu filho foi nascer, eu fiquei só perdendo líquido. Foi totalmente diferente da primeira. Aí, voltando, né? Aí a bolsa pocou 2 e pouca da madrugada, eu só fui pra maternidade 7 e pouca da manhã. Aí dei entrada lá, fiquei lá nessa sala de pré-parto. Aí passei o dia todinho conversando e rindo. Eu ficava falando mesmo assim, quando a dor chegar, aí eu vou ver o que é ruim, o que é tá rindo. Que eu ficava só rindo e conversando e entrava bastante gestante, entrava lá sentindo dor, saíam, tinham seus filhos, iam-se embora lá, ia-se embora lá pro quarto, que depois que a pessoa tem um filho, fica lá em um quarto lá. Aí elas iam-se embora, tinha os filhos dela, iam-se embora e eu ficando. Aí deu de tarde, deu de noite e nada. Quando foi lá para umas 10 e pouca da noite, trocaram de médico. Aí era uma médica, a médica veio e perguntou a mim se poderia colocar um remédio lá, que não me pergunte o nome do remédio, que eu não me lembro mais o nome do remédio. Sei que se vocês souberem o nome de um remédio que coloca lá no soro, comentem aí, deixem aí no comentário. Que foi um remédio lá que elas botaram lá no soro. Assim que esse remédio começou a pingar, que era pingando bem pouquinho, já comecei a sentir dor. Bastante dor. Porque ao longo do dia eu tava dilatando normal. Eu dei entrada na maternidade, era com 3 centímetros de dilatação. E ao longo do dia eu fui só dilatando mesmo, normal. Mas eu não sentia dor. Era muito estranho, porque a pessoa, a médica vinha, fazia lá o exame de toque. E eu tava dilatando normal, mas eu não sentia dor nenhuma. E pra mãe poder botar o filho pra fora, tem que vir aquela dor que é sem precisar a mãe fazer, né? A força. Vem a dor, aquele impulso de você fazer força e você faz e a criança nasce, né? Mas eu não sentia essa dor. Por isso que foi preciso colocar lá o remédio. Aí quando ela colocou o remédio, começou a pingar lá, eu já comecei a sentir as dores. Aí, mas foi tão rápido que eu não senti tanta dor não, que fiquei lá desesperada não. Quando começou a pingar, aí ela veio, fez um toque, aí tá com 8 centímetros de dilatação. Aí ela, daqui a pouco você tem o seu bebê. Aí eu troquei de cama, fui com uma cama, que era assim mais perto da parede, porque nesse quarto tava eu e outra menina. Ela também tava lá esperando pra ter o bebê dela. Aí eu fiquei com um pouco de vergonha dela. Ela tava numa mesa do lado, numa cama. Mesa não, numa cama. Numa cama do lado da minha. Aí eu saí dessa cama e fui pra outra cama, que era perto da parede, que não dava pra ela me ver. Aí eu já sabia que meu filho tava perto de nascer, mas só que eu fiquei calada. Sabe por que eu fiquei calada? Porque eu não queria ir pra cama lá, cama, mesa, sei lá como é que se fala, que de parto, que era diferente, né, das outras camas. Eu não queria ir pra ela, porque, sinceramente, pelo menos pra mim, não me ajudou em nada da minha primeira gestação. Não me ajudou em nada aquela cama lá. Uma cama estranha. A pessoa fica tentando fazer força e não tem apoio nenhum. Aí também eu fiquei calada, não disse nada. Aí em seguida começou a vir aquelas dor bem forte mesmo, que é a dor de expulsar a criança, né? Aí a minha acompanhante que tava comigo, que não foi o pai do meu filho, ele tava lá, mas ele não tava na sala de parto, porque ele fica bastante nervoso, aí ele não quis ver o filho nascer. Não por tanto assim, não querer, porque ele só ia atrapalhar, na verdade, né? Porque eu já tava nervosa e vendo ele nervoso, nem adiantado nada. Aí ele ficou do lado de fora e ela ficou comigo dentro da sala. Aí quando ela olhou pra mim, ela disse: o menino já vai nascer, né? Aí eu fui e falei: não. Aí, mas ela, como ela já sabia, né? Que ela também tem filho. Aí ela foi lá e levantou o lençol. Quando ela levantou o lençol, ela já tava vendo a cabeça do menino. Aí ela correu, foi chamar as médicas e as enfermeiras. Quando elas chegaram, o meu bebê já tinha nascido. Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações, dê bastante like. E eu quero que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Tá aí na descrição do vídeo meu Instagram e o meu Facebook. Só essas duas redes sociais que eu tenho. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fique com Deus.